estamos de regresso, agora com o Dr. António Covas, professor de Economia na Universidade do Algarve, a quem ia perguntar, este é um fórum autárquico que, de alguma forma, privilegia uma polis mais humanista. Como defensor da regionalização, acha que o processo da regionalização, a concretização da regionalização, irá potenciar esse novo modelo de cidade, de polis? Eu estou seguro que sim, quero crer que sim, embora haja dificuldades de percurso que são naturais, como imagina, não é? Mas digamos que no mundo global em que nós vivemos, as cidades têm que crescer e têm que crescer de forma, digamos, amigável. E só há uma forma delas crescerem de forma amigável, é crescerem dentro de uma região mais ampla, mais larga, que de certa forma as acolha também no seu seio. E, portanto, a regionalização é o quadro normal para o crescimento das cidades, no tempo que corre, no tempo global em que nós vivemos. E de alguma forma também ultrapassarem os fenómenos provocados pela globalização, que de alguma forma também, em termos de vivência na sociedade, implica alguns problemas, nomeadamente a nível de segurança Claro. e mesmo de desenvolvimento económico. Eu costumo dizer, quando se fala em poder local e em poder regional e em poder nacional, no fundo temos estes três níveis de governação, que o poder local, sendo importante, sofre uma espécie de excesso de especificidade, percebe? E, portanto, precisa de ser, de alguma forma, contrabalançado este excesso de especificidade. Senão, caímos na pequena paróquia e, portanto, no pequeno interesse e no localismo. Portanto, isto são vícios que nós temos que evitar ao poder local. E, portanto, não há como reenquadrar o poder local num outro plano, num plano mais regional, que lhe dá, digamos, mais músculo, mais nervo. E, portanto, a gente pode, eu costumo até dizer aos meus alunos que o modo de ver o problema é o problema. E, portanto, se eu me reposicionar face ao poder local, alargando o ângulo da observação do poder local, muitos problemas que hoje existem, que são tipicamente locais, deixam de o ser se eu alargar esse ângulo da observação do problema. E, portanto, eles resolvem seu dia naturalmente no plano regional. Em relação ao Algarve, fala de problemas. Quais são os principais problemas que identifica neste momento e que poderão vir a ser selecionados e a serem observados nessa perspectiva mais global e resolvidos naturalmente? Olha, o Algarve tem 420 mil habitantes. O Algarve é mais pequeno, é uma cidade mais pequena que Sevilha, aqui a 200 km. Portanto, o Algarve não só é uma região muito pequena, como é uma região muito afunilada em termos de atividade económica. O Algarve depende extraordinariamente do turismo. O turismo é um setor de atividade muito volátil. O turismo pode hoje ter um pico e amanhã ter uma baixa. É um setor muito volátil. Ora, o Algarve tem esta vulnerabilidade. É uma região muito pequena e, para além de ser uma região muito pequena, é uma região muito dependente de um setor, de um monossetor de atividade, que ainda por cima é muito volátil. Portanto, se há objetivo que a gente deve fixar para a região do Algarve, é a diversificação da sua base económica. É um objetivo imperioso, porque suponha apenas este pequeno pormenor, e nos detalhes é que a gente faz a diferença. Se amanhã há um derrame petrolífero ao largo da costa algarvia, nós vamos ter um problema imenso na costa algarvia e, sobretudo, na área do turismo. Portanto, a região fica, é o que nós chamamos, os economistas, um choque assimétrico. A região pode sofrer, de um momento para o outro, um choque desta natureza e, como ela está muito afunilada em termos de atividade económica, nós temos um problema gravíssimo nas mãos por resolver nos próximos 3, 4 anos. E, portanto, mais uma vez, a região do Algarve, sendo pequena, precisa da região e precisa da cooperação transfronteiriça, precisa de alargar o seu território para, de certa forma, criar uma almofada às suas dificuldades. Precisa do Alentejo a norte, precisa da Andaluzia a leste e precisa da Extremadura a norte, precisa do Mediterrâneo a sul, do Mediterrâneo do norte, do Mediterrâneo, precisa destas cooperações interregionais, de modo que ela própria, digamos, alargue o seu campo de atividade e o seu desempenho. Não é? Nessa cooperação que fala, que considera que hoje fala-se, sobretudo, estamos num fórum autárquico em que é relevante o papel do poder local e das autarquias fortes com poder de decisão que respondam exatamente aos novos desafios
e a regionalização figura-se como um grande desafio para as autarcas do Algarve. Existe essa coesão em termos de maneira de governar por parte dos autarcas que conduzam a esse cenário? Olha, para mim o critério é simples. Os Estados Nacionais associaram-se para formar a União Europeia. As regiões devem associar-se para formar grandes comunidades interregionais. E cá em baixo, os municípios devem associar-se para formar comunidades intermunicipais. Como vê, estamos todos a criar espaços maiores, no fundo, um pouco a reboque da própria globalização, que é o grande espaço. O mundo é plano, como alguém já escreveu. E, portanto, os municípios são demasiado pequenos. Se a região é demasiado pequena, os municípios do Algarve são mini espaços, microespaços, que não têm grande viabilidade em termos individuais. Portanto, o associativismo municipal corresponde ao associativismo interregional e corresponde ao associativismo internacional. Este é o critério, esta é a lógica, não é? E, portanto, nós não podemos pulverizar a atividade municipal porque, olhando para a maioria dos municípios da região do Algarve, eles só fazem despesa, eles não criam receita. E, portanto, a própria região tem que criar uma espécie de fundo de coesão regional, um fundo de perequação regional, porque a maioria dos nossos municípios são tão pequenos que eles não criam receita suficiente para a sua despesa. Então, se não criarmos um fundo de perequação, um fundo de solidariedade intra-Algarve, intra-regional, nós vamos ter problemas. A outra solução para ultrapassar esta microdimensão é a alteração do número de municípios no Algarve. Eu não sei se os nossos autarcas estão nessa disposição, mas quer dizer, ou há associativismo intermunicipal, ou há um redimensionamento do número de municípios no Algarve. Não há outra solução aqui, não é? Fica a sugestão e também o alerta do Dr. António Covas, professor da Universidade do Algarve, professor de Economia. Nós voltamos já para mais um momento de debate aqui neste espaço documentário. Até já.